Bom, gente, hoje a gente vai dar início à solução de problemas, né? Nesse primeiro vídeo serão 20 problemas solucionados de bancas diversas, né? É o início mesmo, são as questões mais simples e à medida que vai passando o tempo nós vamos evoluindo para questões mais difíceis. Então vamos lá. Essa é uma questão do CESP, da banca CESP, e geralmente a CESP você tem como resposta o gabarito certo ou errado. Se o que ela está afirmando estiver de acordo com a solução que você achar, então a resposta será certa. Se não, se estiver em discordância, será errada. Então vamos lá. Considere que as letras P, Q e R representam proposições. P, Q e R são proposições. E os símbolos não, e então são operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e então, respectivamente. Na lógica proposicional, que trata da expressão do raciocínio por meio de proposições, que são valoradas como verdadeiras ou falsas, mas nunca como ambos, esses operadores estão definidos para cada valoração atribuída cada valoração atribuída às letras proposicionais na tabela abaixo. Aí nós temos uma tabelinha verdade, né? P, Q, não P e os seus valores, e já o resultado das proposições P e Q e P, então não Q. A gente sabe que para o conectivo E só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então é o caso aqui, a primeira P e Q, V e V. Então V, e nos demais casos F. P então Q, o P então Q só será falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. É o mesmo que dizer, nasci em Goiânia, não sou goiano. Isso não é possível. Nasci em Goiânia, então não sou goiano. Não é possível isso. Então isso é falso. Nos demais casos é verdadeira. Continuando. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. Q represente a proposição José foi à praia. E R represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações e no texto, julguem os itens seguintes. A sentença hoje não choveu. Então, Maria não foi ao comércio e José não foi à praia. Pode ser corretamente representada por não P, então não R e não Q. Então, vamos lá. Ele chamou de P, deixa eu apagar esse aqui tudo. Eu estava testando a caneta que estava com probleminha. Tive que recomeçar o vídeo, mas vamos lá. Ele chamou de P, hoje choveu. Hoje choveu. Aí ele chamou de Q, que represente José foi à praia. Que José foi à praia. A praia. E R, Maria foi ao comércio. Isso aí. E aí ele deu a seguinte proposição aqui, ó. Hoje não choveu. Ele diz essa proposição é essa aqui, ó. Hoje não choveu. Então, Maria não foi ao comércio e José não foi à praia. Então, Maria não foi ao comércio, e José não foi à praia. José não foi à praia. Muito bem. Como que se representa isso simbolicamente? Foi isso que ele perguntou no final. Então, se eu sei que P é hoje choveu, então não P, hoje não choveu. Eu estou negando P. Se P é hoje choveu, não P é hoje não choveu. Certo? Se
Se que é José foi à praia, não que é José não foi à praia. José não foi à praia. E se R é Maria foi ao comércio, então não R, Maria, vou abreviar aqui, não foi ao comércio. Então vejam lá, tá aí. Meu P, meu não P, meu que, não que, R não R. Aí diz, hoje não choveu. Isso é não P, ó, não P. Então, Maria não foi ao comércio. Eu vou até mudar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Vou mudar de cor aqui, porque é a nossa solução. Vou pintar de verde. Então, assim. Então, vamos lá. P é hoje choveu, mas aqui na proposição tá não choveu. Então, não P. Não P. Hoje não choveu. Então, olha aqui, então, Maria não foi ao comércio, ó, não. Maria não foi ao comércio. Não R. Olha só. José não foi à praia, também é não que. Não que. Não que. Então, ela pode ser representada simbolicamente dessa forma. Será que o CESP deu essa resposta? Não P, então não R e não que. Ó, não P, então não R e não que. Está correto o gabarito da CESP. Então, é só colocar lá certo, assinalar o certo e ganhar um ponto aí. Beleza? Então, vamos para a próxima. É a mesma estrutura, vamos dizer assim, a mesma questão, só que ele dá uma outra sentença. Ele dá a sentença, hoje choveu e José não foi à praia. Como que isso pode ser representado, né? Então, vou apagar aqui a parte que eu tô... Então, vamos lá. Deixa eu só apagar rapidão, aí eu já volto lá, porque eu tô fazendo um vídeo corrido para não ter edição, porque eu não tenho tempo para fazer edição. Eu não tenho tempo para fazer edição, então eu preciso fazer tudo corrido. Então vamos lá. Ele traz uma outra proposição e pede para a gente verificar se a que ela sugere é a forma correta de representar. Hoje choveu e José não foi à praia. Então a proposição agora é hoje choveu e José não foi à praia. É isso que ele disse. Hoje choveu o quê? É P, então chamaremos aquilo lá de P. Isso aqui é P. P, isso aqui é o E, José não foi à praia. Não que. José não foi à praia. Bastante atenção. Não que. É assim que eu represento essa proposição simbolicamente. Qual foi a sugestão que a CESP deu? P, E, não que. Correto. Gabarito certo, é só colocar um certinho lá, ó, do jeito que foi feito aqui. E mais um pontinho para você. Não demorou nem 5 minutos para resolver. Ainda a mesma questão, ele fala assim, tá repetindo até aqui a repetição. Aí vem a próxima. Se a proposição hoje não choveu for valorada como F, e a proposição José foi à praia for valorada como V, então a sentença é representada por não P. Então Q é falso. Então, isso aqui já é questão que já cai todos os dias até hoje, neste momento. Então, vamos lá. Eu vou colocar Então, ele diz aqui a sugestão dele. Hoje não choveu
Ele está dizendo que hoje não choveu, que é não P é igual a F. Ó, hoje não choveu foi valorada como F. Então, ele está dizendo que esse é o valor lógico desse não P. E aí ele diz, a proposição José foi à praia for V, foi valorada como V. Então, que José foi à praia é igual a V. Então, ele diz que, então, não P, então não que é falsa. Ele está afirmando isso. Será que é verdade? Então, ó, não P, então não que é falsa. É isso que ele está perguntando. Isso é falso? Ora, eu sei que não P é F. Então, e o que é V? Isso é falso? Estão lembrados da tabelinha verdade? Trata-se de qual conectivo? Condicional. Então, quando o condicional é falso? Condicional só será falso quando o antecedente, vou resumir aqui, senão não cabe, for verdadeiro e o consequente for falso. Então, e só nessas condições que a condicional será falsa. O nosso antecedente, ele é falso. Ó, só será falso quando o antecedente for verdadeiro. Ele já não é verdadeiro, ele é falso. Tá aqui, ó, falso. E o consequente for falso. O consequente aqui está verdadeiro. Então, neste caso, qual é o resultado disso? O resultado é o seguinte, que essa proposição é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque ela só será falsa quando eu tiver essa situação aqui, ó, V, então F. Nasci em Goiânia e não sou goiano, por exemplo. Isso é falso. Mas se ela tiver F, então V, ó. Não nasci em Goiânia, por exemplo. No entanto, sou goiano. Deve ter nascido lá em Louisiana, em algum lugar assim. Tá bom? Então, esse gabarito da CESP está errado, porque essa proposição é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque na condicional só será falso quando o antecedente, o primeiro, for verdadeiro e o segundo for falso. Não é o caso. Nós temos F, então V. Seria falso se fosse V, então F. Então, o gabarito da CESP está errado. Então, você vai lá no gabaritinho e coloca assim, errado. Errado, errado, errado. E um ponto para você. Fazer algumas observações aqui antes de eu avançar para a próxima. Deixa eu ver se a próxima questão envolve ainda. Envolve ainda esse mesmo. Mas eu vou explicar. Antes de ir para essa questão aqui, eu vou explicar algumas coisas. Olha só. Eu vou explicar uma coisa que eu acho que é muito importante, que à medida que vocês forem fazendo as questões, vocês vão perceber que isso é o fato incontestável, é a lógica. Eu não sei porque eu apaguei tudo, mas tudo bem. Eu vou fazer duas considerações que considero importante agora nessa solução. Uma eu não falei nas outras aulas, e outra outra é só relembrar. A condicional, eu disse anteriormente que ela é campeã em concurso. P, então que. Tá, vou colocar aqui só pra gente poder relembrar. Vou colocar os resultados aqui. Tá? Então, a condicional, nunca se esqueçam disso.
que ela só será falsa quando o consequente, o antecedente for verdadeiro e o segundo e o consequente falso. Então veja que se, vou colocar uma situação aqui, se o consequente for verdadeiro, se o consequente for verdadeiro, independente do valor que estiver aqui, F ou V, ela sempre será verdadeira. Dá uma olhada aqui, ó. F, então V, ela é verdadeira. V, então V, ela é verdadeira, tá vendo? Então, se a grande sacada da condicional é isso. Se o meu consequente for verdadeiro, ela sempre será verdadeira. Se o meu consequente for falso, aí eu dependo do valor lógico. Aí eu dependo do valor lógico do antecedente. Porque se for V, então F será falso. Mas se for F, então V será verdadeiro. Está aqui na tabela verdade. F, então, se for F, perdão, gente. Espera lá que eu vou voltar aqui, que eu empolguei aqui e me confundi tudo. Vamos lá de novo. Então, assim, se o meu consequente for F, eu só vou saber se ela é verdadeira ou falsa de acordo com o meu antecedente. Então, veja aí comigo. V, então, F, a gente sabe que é F, ó. V, então, F. Nasci em Goiânia, então não sou goiano, isso não existe. Então, isso é falso. Agora, se for F, então F, isso é verdadeiro. Que é como se eu dissesse, não nasci em Goiânia e não sou goiano. Eu posso ter nascido em qualquer outro lugar. Isso não é verdade? Né? Então, se o consequente, essa é uma grande dica, se o consequente for verdadeiro, se o consequente for verdadeiro, independe do valor do antecedente, ó, ela sempre será verdadeira. Se o consequente for falso, eu dependo do valor do antecedente para saber se é verdadeiro ou falso, certo? Então, não se esqueçam disso, tá? Então, na condicional, isso na condicional. Se o consequente for verdadeiro, ela sempre vai ser verdadeira. E quando o consequente for falso, eu vou depender do antecedente para saber qual será o resultado, tá bom? Isso é uma dica valiosa. Em concurso, eles perguntam exatamente assim, né? Se Q é verdadeiro e a proposição será falsa independente do valor de P. Não, ela será verdadeira independente do valor de P. Porque o consequente já está sendo verdadeiro. Uma outra coisa que eu expliquei para vocês, ó, existem somente duas valorações, V e F. Então, uma proposição, ou ela vai ter valor verdadeiro, ou vai ter valor falso. Ela não tem mais do que isso. Então, se eu tenho uma proposição composta, vou pegar qualquer uma, P e Q, nós temos duas proposições aqui, uma proposição composta. Qual é o número de resultados possíveis que eu posso ter? Ora, quando você constrói a tabela verdade, você tem isso aqui, ó. Opa. Quais são os resultados possíveis aqui? 4 resultados. 4 resultados. Não é assim? Mas você pode ver que nessa questão ela me deu 3 situações. Né? Hoje choveu, José foi à praia e Maria foi ao comércio. Eram 3, a gente nunca trabalhou com 3, né? A gente sempre falou de 2, mas não é diferente a situação. Então, se o número de valorações são 2, dependendo do número de questões, eu vou ter um número de resultados possíveis. Por exemplo, aqui no caso tem 2, eu tenho 4 resultados possíveis. E quando tem 3? Ora, quando tem 3, eu vou pegar 2, que isso daqui significa o número de valorações possíveis, elevado ao número de letras, vamos se dizer, tá? De proposições que aparecem no problema. Aqui são 3, unidade da potência, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então,
A tabela verdade, ao invés de ter 4 resultados, dá 8. Mas, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Pelo amor de Deus. Às vezes, vocês vão achar com 4, PQRS. Então, se eu tiver duas proposições, vamos dizer assim, vou chamar de P e Q, eu sei que a minha tabela verdade vai ficar com 4 resultados. Não é assim? Aí eu vou ter o resultado aqui do lado, V, F, F. Agora, se eu tiver 3, vamos supor que seja P, E, Q, E, R, vamos supor. Como que você desenha essa tabela? Vamos desenhar juntos. Aqui você colocou 2 e alternou. Aqui a gente coloca 4 e alterna. São 8 resultados possíveis, não são? Aqui você vai alternar de 2 em 2, ó. V, V, F, F. E aqui normal, V, F, V, F, V. Oh, perdão. Falei uma coisa e desenhei outra. V, F, V, F, V, F, V e F. Tá vendo? E aqui nós temos P, Q e R. Tá vendo? Então, aqui tínhamos 2 alternando. Aqui nós temos 4 alternando. 4, depois 4. Aqui nós alternamos de 2 em 2, depois de 1 em 1. Que são os resultados possíveis. Então, vamos analisar essa questão aqui, só para completar essa tabela verdade. Que é o seguinte. Então, nós temos aqui, ó. É tudo E. A gente sabe que só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Se tiver um falso no meio, vai dar falso. Veja que vai ser muito simples resolver essa questão. Que eu sei que o conectivo é E. Então, ó. V e V. E V. Isso é verdadeiro. Ambas são verdadeiras. Aqui, ó. Eu sempre vou por parte, V e V, isso é V, que ambas são verdadeiras. Mas quando eu vou fazer a segunda parte, E e F, toda a proposição é falsa. V e F é falsa, já deu um falso aqui. Então, mesmo que eu tenha um V aqui, vai ser falso. E assim por diante. Tendo um F na parada, já condena toda a questão, a proposição. Então, todos os demais resultados serão falsos. Tá vendo? Então, veja que eu tenho 8 resultados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 resultados. E exatamente 2 valorações possíveis elevada ao número de proposições. 2 elevado à terceira seria 8. Seria, não é 8. Ah, e se fosse PQRS? Que tem também. Vocês vão ver que algumas questões vão aparecer PQRS. Não sei porque eu apaguei tudo, mas eu já apaguei. Então, você pode ter uma questão de PQRS. Também. Aí, queridos, aí são 16 resultados possíveis, que veja, PQRS e S são 4 questões, então é 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16. Então, você sabe que aqui na tabelinha verdade, você vai ter 16 números aqui, até o fim. Então, se você tem 16, a metade sempre é de um valor e a outra metade do outro valor. Então, se eu tenho 16, aqui serão 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, os 8 Fs. 1, 2, 3, 4, 5, nem sei se cabe. 6, 7, 8. Alterno com a metade, eu sempre alterno com a metade. Então, aqui serão 4 Fs. 1, 2, 3, 4. Aí, 4 vezes. 1,
2, 3, 4. E assim por diante. Vai alternando até o fim. Depois aqui alterna com 2, que é a metade. Ai, que eu errei, gente. Pelo amor de Deus. Eu dei uma surra nesse momento. A gente sempre começa com V. Que doida. Aqui eu começaria alternando com V. Perdão, errei, tá? 1, 2, 3, 4 Vs. E aqui seriam 4 Fs. 4 Vs de novo. 4 Fs. Tá feinho, gente, porque eu tô sem espaço aqui. Aqui agora se alterna de 2 em 2. V, V, F, F, V, V, F, F e assim por diante. E aqui de 1 em 1, VF, VF e assim até o fim. E aí você faria o resultado aqui. Se é tudo E, você sabe que só essa primeira aqui seria verdadeira. No caso do conectivo E, os demais seria tudo falso, porque todas têm F no caminho. Tá? Então não se esqueça. A CESP adora perguntar qual o número de valorações possíveis na seguinte, sei lá. A próxima questão é até essa pergunta. Qual o número de valorações possíveis? Né? Aí para identificar quantas proposições tem naquela situação que ela está expondo. Isso mesmo. Ó. O número de valorações possíveis para Q e não R, então P é inferior a 9. Eu não preciso fazer cálculo nenhum no modo de dizer. Porque ele está perguntando o número de valorações possíveis para essas 3 proposições aqui. P, Q e R. Ora, eu sei que a minha base sempre é 2, que é V ou F. Se eu tenho 3, quem são esses 3? P, Q e R. Então é 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. São 8. Então, ó, o número de valorações possíveis para essa proposição, que é Q, E, não R, então não P, é inferior a 9? Sim, é inferior a 9, porque é 8. Ah, mas sempre eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? É só saber o número de letras e você só tem 2 valorações possíveis, V ou F, e eleva o número de proposições, o número de letras. Eu estou falando de uma forma bem grosseira que é para poder entender, tá? Agora, se vocês quisessem fazer a tabela verdade disso daqui, por que não? Vamos fazer? Só para treino? Então, assim, a proposição é Q, E. Deixa eu ver. Q, E não R, E não R. Então, P. Muito bem. Eu já sei que são 8. Porque eu tenho 3 letras, então eu sei que na hora de montar minha tabela verdade, eu tenho P, Q, eu vou colocar R e não R, porque eu vou ter que negar R, né? Para poder fazer. Vou colocar aqui só para vocês aprenderem. R e, oh meu pai, e não R. Então eu sei o seguinte, vou colocar aqui, ó. Como são 8, eu tenho que ter 8 valores lógicos possíveis em cada proposição. Ó, V, 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 F, lembra? São 8 possíveis valores. Aqui eu alterno pela metade, então V, V, ó, F, F, tá vendo? De 2 em 2 eu fui alternando, que é a metade de 4. VV, FF, tá vendo? Aqui eu alterno de 1 em 1. VF, 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 VF. E essa daqui não R, eu nego R. Então, se R é V, então não R é F. Se é F, então é V. E assim por diante. Eu só estou negando. Eu não vou alternar nada, eu vou negar, porque isso aqui é um valor e aqui é a negação dele. Então, eu só estou negando. Ó. V, F, V, F e V.
Ele quer saber que E não R, então P. Muito bem? Eu vou apagar a coluna R, só para não confundir a cabeça da gente, que a gente vai trabalhar com a não R, só para a gente poder trabalhar direto, tá? Para não confundir a cabeça da gente. E vamos lá, ó. Fazer o trabalhinho aqui. Eu faço sempre por partes. Vou colocar o E aqui só para a gente poder fazer essa primeira parte aqui, tá bom? Então, ó, que E não R, essa primeira parte. A gente sabe que no conectivo E, vou colocar aqui do lado, conectivo E, só será verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Então, ambos forem verdadeiros, muito bem? Aqui é verdadeiro? Não. V e F. Então, essa primeira parte aqui é F. V e V, essa segunda parte é verdadeira, porque ambos são verdadeiros, é o conectivo E. F e F, falso. F e V, falso. V e F, falso. V e V, verdadeiro. F e F, F. F e V, F. Muito bem? Tá vendo? Conectivo E só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Aqui, verdadeiro e verdadeiro, e aqui. O resto, tudo falso. Eu já tenho o resultado da primeira parte. Agora, o que a gente faz? A gente pega, repete esse conectivo aqui, ó. Repete ele, que nós vamos calcular a segunda parte. Eu transformei essa proposição composta em um resultado simples, tá vendo? Eu já sei o resultado dela. E vou repetir o P, que eu já sei o que é o P. Então, aqui os valores para eu calcular. Então, ó, o P é V, 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 F, 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 F. Então, o P é V, 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 F, 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 F. Muito bem? Agora, é o conectivo, é a condicional. Deixa eu colocar uma coisa aqui, conectivo E, tá? Ficou faltando. Agora, a condicional, eu vou dizer uma coisa pra vocês, sempre escrevam isso antes de resolver. Não quero já resolver a conta, escrevam, isso é para reforçar. Essa técnica eu aprendi com o Gerson, escrevam, né? Conectivo, se então, que é condicional, só será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Vou repetir isso 1000 vezes para você. Então, se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, então ela será falso. Eu dei uma dica para vocês anteriormente que eu dizia assim, se o consequente for verdadeiro, automaticamente ela será verdadeira. Eu não disse isso para vocês? Olha aqui o consequente, ó. Todo verdadeiro. Então, nessa solução aqui, ó, independente do valor que tem aqui tudo é verdadeiro. Porque aqui que ele disse, só será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Eu vou mostrar essa situação aqui, ó. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Isso já é falso. Certo? Antecedente verdadeiro com consequente verdadeiro, então isso é verdade. Certo? E nos demais, se o consequente é verdadeiro, então tudo isso daqui é verdadeiro. Foi a dica que eu dei para vocês anteriormente. Agora, quando o consequente é falso, eu tenho que analisar o anterior. Se ele for falso também, então é verdade. Não nasci em Goiânia, não sou goiana. Agora, se eu nasci em Goiânia, olha lá o consequente, o antecedente verdadeiro e o consequente falso, isso é falso.
aqui é falso e o antecedente é falso, isso é verdadeiro e isso também é verdadeiro. Muito bem. Eu não sei nem mais qual é a pergunta. Ah, tá. Aqui a gente resolveu por curiosidade mesmo. Ele disse que o número de valorações possíveis é inferior a 9. Isso é possível, isso é verdade. Porque primeiro que é 2 elevado a 3. 3 são as letras, as proposições que eu tenho, né? E 2 seria o V e o F. Então, realmente isso dá 8. E aqui a gente vê que tem 8 resultados possíveis. Tá bom? Número de valorações possíveis. Ok, queridos? Entenderam bem? Então, é assim que eu soluciono. Faço tabela verdade com mais de 2 letrinhas. E não esqueça que a condicional só será falsa quando o antecedente verdadeiro e o consequente for falso. Ou melhor ainda, se o consequente é verdadeiro, automaticamente tudo é verdadeiro, independente do valor do antecedente. Se o consequente for falso, aí eu dependo do valor do antecedente para saber se ela vai ser verdadeira ou falsa. Putz, fiquei louca agora, doido, pirado. Vou desenhar de novo, talvez não. Eu muito repetitivo, porque repetição ela parece cansativo, mas é necessário. É assim que eu resolvo as questões em poucos segundos na prova. Ó, condicional. Vou colocar aqui em cima. Condicional. Está melhorando. Condicional, muito bem. Se o consequente for verdadeiro e se o consequente for falso. Muito bem. Se esse daqui for verdadeiro, gente, independente do que acontecer aqui, isso aqui já é verdadeiro de cara. Porque ele independe se aqui vai dar falso ou verdadeiro. Certo? Agora, se aqui for falso, eu preciso saber qual é o valor que está lá. Está no antecedente. E eu sei que só a condicional só será falso quando eu tiver o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Nos demais casos é verdadeiro. Então F é verdadeiro. E aí, F então V é verdadeiro, V então V é verdadeiro. Então por isso que eu disse para vocês, quando o consequente é verdadeiro, automaticamente, às vezes eles colocam assim pra gente na prova. Dá um exemplo aqui, P, então R, então Q, então S. Olha que coisa complexa. Aí a pessoa fala, aí diz assim, sendo S verdadeiro, sendo S igual a V, a proposição será falsa? Diz assim, a proposição será falsa? Gente, não é falsa, não tem como ser falsa. Porque ele está dizendo que o meu consequente é verdadeiro. Então, independente da confusão que está aqui, ó, tem um monte de letra aqui para calcular, você não precisa fazer a tabela verdade. Não precisa. Eu vou fazer a tabela verdade de P, Q, R, S, que são 16 valores, que afinal são 2 elevado a 4 proposições, ó. Meu Deus, eu tenho que fazer a tabela. Gente, não precisa fazer tabela. Se o consequente é verdadeiro, independente do que der aqui, se tudo isso aqui der F ou se tudo isso daqui der V, isso aqui sempre será verdadeiro, porque isso daqui é V. Ó, tá vendo aqui, ó? Então isso aqui você resolve em 10 segundos, 5 segundos na prova, você ganha maior tempo. Mas para quem não tem essa ideia, vai lá fazer a tabela verdade com 16 valores, vai se matar. Vai se matar, entendeu? A prova, uma outra questão vão fazer com que você faça cálculos, que horrível, faça cálculos assim, que vai demorar horas. Nem vale a pena, entendeu? Mas se eu tiver isso muito claro na sua cabeça, que se o consequente for verdadeiro, a proposição automaticamente é verdadeiro, você já encerrou a questão na hora, não precisa fazer cálculo nenhum, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Meu Deus, não é nada disso. Isso aqui. Então vamos lá. O próximo videozinho. O próximo exercício também é do CESP 2008. Ele traz aqui, ó, 4 frases, vou dizer assim,
E aí ele pergunta se isso é proposição ou não. Então, diz lá. Eu não sei se eu disse, eu creio que eu tenha dito na primeira aula. Meu Deus, não tem aqui no negócio. Eu creio que eu tenha dito na primeira aula para vocês. Vou apagar isso daqui. O que é uma proposição? Proposição. Eu costumo dizer, ela é uma sentença, é uma afirmação, na qual eu posso, uma afirmação, eu não sei qual é a melhor palavra para vocês entenderem, mas na qual a gente pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, valor lógico na qual pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, valor pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, entendeu? Então se eu falo bom dia, eu não disse, como é que eu posso atribuir verdadeiro lógico, valor lógico verdadeiro ou falso a isso? Impossível. Ah, Feliz Natal, também não posso atribuir valor lógico a isso. José é padre, ou José é padre, eu consigo dizer, é mentira, é verdadeiro, é verdade, José é padre, não, José não é padre, eu consigo. É a mesma coisa. Nessa questão, se eu colocar assim, ó, limpe o chão, limpe o chão. Eu estou mandando alguém fazer alguma coisa. Não dá para atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Limpe o chão. Peraí, gente. Não tem como atribuir valor lógico verdadeiro ou falso a isso. Não tem. Se eu disser que dia é hoje, também não tem como. Veja que eu não consigo atribuir. Às vezes na aula tá lá onde tem interrogação, onde tem... Gente, é só você olhar, eu não consigo ver atribuir um valor verdadeiro lógico ou falso, porque ele não está afirmando nada. Entendeu? Não tem nenhuma sentença aí, não tem nada. Então essa próxima questão do CESP é exatamente para você identificar se existe a possibilidade de cada uma dessas frases ser proposição ou não. Aí diz assim, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Percebam que não está afirmando nada. Eu vou dizer assim que é uma ordem ou um conselho. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Não está dizendo nada. Não está dizendo, meu filho é ouvinte das minhas palavras e atento para o meu conselho. Já seria uma afirmação. Meu filho é atento, meu filho é ouvinte, mas aqui não diz isso. Aqui está dando uma ordem. Então, essa primeira não é proposição. A segunda, a resposta branda calma o coração irado. Aqui afirmou. A resposta branda está fazendo alguma coisa. A resposta branda calma o coração irado. Isso eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. Porque a pessoa pode... A resposta branda realmente deixa o coração mais calmo. Ou não, né? Então isso pode ser verdadeiro ou falso. Então essa segunda aqui é uma proposição. A terceira, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Isso também eu posso atribuir valor verdadeiro ou falso. O orgulho e vaidade são portas. Ou não são portas. Tá vendo que eu consigo enxergar ou ele é alguma coisa ou ele não é. Então ou isso é verdadeiro ou é falso. Então, o orgulho e a vaidade são portas de entrada de ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Olha aqui, eu tenho uma proposição se, então. Eu estou vendo o conectivo se, então. Então, é uma proposição composta. A primeira, a resposta branda, calma o coração irado, é uma proposição simples, que eu estou afirmando algo sobre uma coisa só. O orgulho e vaidade são as portas de entrada da ruína do homem.
Orgulho e vaidade são portas. Aqui também é uma proposição simples. Eu só tenho um verbo até. Eu não tenho nenhum conectivo aqui. Isso aqui é uma proposição simples. Se o filho é honesto, então o pai... Aqui, se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. É uma proposição composta. Se, então. Agora, aqui, voltando aqui, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Esse E pode confundir as pessoas. Será que é porque aqui não é o conectivo E? Não, não é. A CESP até entende que se tiver um verbo só, trata-se de uma proposição simples. Então, se tivesse orgulho é porta e vaidade é porta, aí eu estaria com duas situações, mas aqui não, isso aqui é só uma pegadinha. Então, a CESP entende que se tiver um verbo só tem um verbo, trata-se de uma proposição simples, tá bom? Tá bom? Aqui, então você está vendo aqui o pai, se o filho é honesto, aqui tem um verbo. O pai é exemplo, aqui tem outro verbo, tá bom? Então é assim que a CESP entende. Vamos ver o que ela sugeriu aqui como questão. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue o item. A primeira frase é composta por 2 proporções, já pode parar aqui, porque a primeira frase, filho meu, ouve minhas palavras, não é proposição. E aí diz assim, a primeira frase é composta por 2 proposições lógicas simples unidas pelo conectivo de conjunção, né? Porque ele entende isso aqui, ouve as minhas palavras e atenta para o meu conselho. E está chamando isso aqui de E, e isso aqui de ouve as minhas palavras, vão ser de P, e isso aqui de quê? Não, a gente viu que isso aqui é tipo uma ordem, um conselho, não é uma afirmação sobre nada. Então é errado o gabarito, vocês vão selecionar aí o errado e ganhar um pontinho. Próxima questão ainda se refere ao mesmo. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Verdade, a resposta branda acalma o coração. Isso é verdadeiro ou é falso, só está afirmando uma situação para uma determinada sentença. Então, isso está correto. Então, você vai colocar um xizinho aqui no certo. Vamos pro próximo. A terceira é a proposição lógica composta. Lembra da pegadinha? Ele está chamando isso daqui de conectivo E. O orgulho E, a vaidade. Isso aqui nem ela é uma proposição. Orgulho e vaidade é uma proposição simples, tá bom? Apesar de ter esse E aqui não é conectivo E, não está unindo 2 coisas, tá? Então isso aqui é errado, é uma proposição lógica simples, só tem um verbo, é posição do CESP, tá? Essa é a posição do CESP, da banca CESP. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Que a quarta frase é uma proposição lógica e aparece 2 conectivos lógicos. Mentira, só aparece um, que é o se, então. Então ela é realmente uma proposição, mas ela é uma proposição com apenas um conectivo, que é o se, então. Então está errada também, vai assinalar errado. Espero que vocês estejam entendendo. Próximo exercício. Considere que P, Q e R sejam proposições lógicas e que os símbolos ou, e, então e não representam respectivos os conectivos ou, e, o então, o se então implica, né? E negação. As proposições são julgadas como verdadeiras ou como falsas. Com base nessas informações, julga o item relacionado à lógica proposicional. E aqui, né, ele está perguntando se o valor da tabela verdade seria isso daí mesmo, né? Então é P, Q e R. Então a gente fez uma parecida agora, né? Vamos lá, eu vou resolver, fazer essa tabelinha aqui do lado. A gente vai ter que construir ela aqui do lado. Mas, vamos lá. Então, eu tenho P, Q e R. Eu vou construir a tabela verdade. Lembra? São 3 letras, 8 resultados possíveis. P, Q, R.
Então, eu sei que eu coloco 4 vezes 4 F's e depois alterno de 2 em 2, V, F, F, V, F, F, e aqui de 1 em 1, V, F, V, F, V, F, V, F, né? A proposição sugerida por ele seria P, E, Q, não, P, E, R, então o quê? P, E, R, então Q, não foi isso que ele falou agora? Então, ele quer, eu vou repetir esse Q aqui, ó, já aqui, e depois eu vou calcular aqui o R, o P, E, R, só pra gente poder fazer. Então, aqui, é só colocar o valor de Q. Então, eu sei que o Q é V, só tô copiando, tá, gente? F, F, V, F, F. Eu só copiei esses valores aqui, ó. V, F, F, V, F. Só copiei esses valores. Eu vou apagar esse Q só pra ele não confundir a gente. Que a gente vai calcular agora quem? V, P, E, R. Olha o conectivo que eu tenho. Quem é o conectivo que eu tenho? E. Então, nesse primeiro... Mas que coisa! Olha o conectivo que eu tenho. E. Então, eu já sei que no conectivo, eu repetindo, vocês façam exatamente como eu fiz. No conectivo, eu só será verdadeira quando ambos forem verdadeiros. Se vocês escreverem sempre quando forem solucionar, vocês nunca mais vão esquecer disso. Então, vou colocar o Ezinho aqui, ó, só para eu calcular essa primeira parte aqui, tá bom? Só para eu calcular essa primeira partezinha aqui. Pretendo calcular essa primeira partezinha aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. P e R. Se as duas forem verdadeiras, será verdadeiro. Nos demais casos, será falso. Então, ó, aqui, verdadeiro. As duas são verdadeiras. Aqui já são falsas, já é falso. Aqui, verdadeiro. Aqui, ó, VF, F. FV, F. FF, F. FV, F. FF, F. Por quê? Só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras, que são só esses dois casos aqui. Tá bom? Nos demais casos, tudo falso. Eu vou repetir a setinha aqui, porque agora eu vou calcular a segunda parte. Aí, eu vou verificar qual o resultado de todo esse cálculo aqui, ó. Então, agora é a condicional. Vamos colocar aqui, condicional, ó. V, então V, porque eu já calculei o valor dessa primeira parte aqui. V, então V, F, então V, V, então F, e assim por diante. Agora eu vou calcular. E na condicional, só será falsa quando o antecedente for V, e for igual a V, e o consequente for igual a F. Muito bem? E eu disse também a vocês, uma outra dica da condicional é que se o consequente for verdadeiro, automaticamente ela é verdadeira. Então, aqui, ó, V, então V é verdadeiro. Então, V é verdadeiro, porque ela só é falsa quando o antecedente é verdadeiro, ó, e o consequente for falso. Ó, antecedente verdadeiro, consequente falso, então isso é falso. Nos demais casos é verdadeira, ó. Bom, então veja que o resultado da minha tabela verdade final é isso daqui, é o resultado final, vamos dizer, da operação que nós fizemos. Ai, que horrível.
tá? Então, da operação que nós fizemos é isso daí. E a pergunta da prova é se esse resultado, né, a última coluna da tabela abaixo corresponde à proposição P e R, então o quê? Que essa última aqui. Então, a gente vai ver se o resultado que a gente achou é igual ao que está lá. Então, aqui está VVF, lá está VVF, V até o fim. V até o fim. Ó, tá vendo? Então, tá errado, tá bom? Então, esse gabarito está errado. Então, você vai pegar e colocar assim, na CESP, errado. Colocar um X lá no errado, porque está errado essa resposta. Porque o gabarito correto é esse aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem e vamos para a próxima questão. Vou apagar aqui rapidinho. Peraí, deixa eu ver se a próxima questão não tem a ver com essa mesma tabelinha. Não, já é outra tabelinha que nós vamos ter que construir. Mas vamos lá. Eu nem sei quantas questões já resolvi até agora, mas eu sei que nesse bloco são só... Então, sei lá quantas que eu resolvi. E também nem sei quanto tempo faz que eu tô gravando esse vídeo, se ele tem hora, se ele tem 2 horas, não sei, não faço a menor ideia. Mas eu acho que ele deve ter no mínimo 1h30, sei lá. Não tem essa hora que eu comecei a gravar, mas agorinha. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer essa última questão. Eu encerro esse bloco e depois eu retorno com as demais questões. Deixa eu ver quantas tem para frente. Nós estamos aqui, né? Bom, nós temos ainda 10 questões, nós fizemos 10. Nós estamos na 10ª neste momento. Então, vamos lá. Leva bastante tempo, né? Considere que P, Q e R, nós vamos fazer essa 10ª, depois eu tenho outro vídeo com as próximas 10 e assim por diante, tá bom? E vamos de 10 em 10, porque eu acho que os vídeos estão ficando muito longos e aí fica extremamente cansativo. Considere que P, Q e R sejam proposições lógicas e que os símbolos ou, e, implica, ou então, e não, representam respectivamente os conectivos ou, e, implica. A gente sempre ouve falar então, né? Mas implica. Nascer em Goiânia implica ser goiano. Entendeu? É só um modo de falar, mas é o mesmo ser então. E negação, que é o não. E as proposições são julgadas como verdadeiras ou como falsas. Com base nessas informações, julguem o item seguinte relacionado à lógica proposicional. A última coluna da tabela verdade abaixo corresponde à proposição. Então, nós vamos ter que calcular tudo isso daqui e saber se a última coluna vai dar esse resultado aqui. Então, eu tenho P, Q, R, não P. Vamos lá, vamos montar. Primeiro, vou pegar a proposição que ele sugeriu, não P, entre parênteses. Ele colocou não P, entre parênteses. Ou Q, então R. Foi isso que ele sugeriu. Então, baseado nisso, eu vou montar minha tabela verdade aqui. Eu já sei que, como são 3 proposições, eu tenho que ter 8 valorações possíveis. Então, eu vou colocar P, não P, aqui do lado, Q. Não, eu vou fazer diferente, senão eu posso confundir a cabecinha de vocês. P, Q, R e não P. Lembre-se que isso daqui é negar o primeiro. Não é para fazer alternâncias, não. Como são 8 valorações possíveis, então, eu coloco 4 Vs, 4 Fs, que são resultados possíveis. É uma forma de se construir essa tabela. Aqui eu alterno pela metade, se aqui tem 4, eu alterno de 2 em 2. E aqui, novamente, eu alterno pela metade. Se tem 2, ó, eu coloco de 1 em 1, a metade.
sempre alternando. E o não P, eu só vou negar esse primeiro aqui, ó. Se ele tem 4 Vs e 4 Fs, então coloca ao contrário, 4 Fs, eu só estou negando ele, eu não faço nenhuma alternância daqui. Tá? Muito bem. Aí ele sugere esse não P ou Q, então R. Então nós vamos fazer aqui, eu vou repetir o não P aqui, ó, não P ou Q, então R. Então eu só vou repetir o não P aqui, ó, vou pegar esses valores e colocar aqui, pegar esses valores dessa coluna aqui e colocar aqui do lado, então é F, 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 só tô repetindo, gente, só tô colocando aqui. Muito bem, é o não P, que é esses valores aqui, ó, tá bom? Estou repetindo ele aqui. Vou colocar o sinalzinho de O de novo, esse O ficou parecendo um V, aí pode confundir as coisas. Não quero. Vou colocar o O em vermelhinho. Vou colocar O, P1, P aqui, e agora Q, então R, que é isso daqui, ó. Q, então R, que ele tá pedindo. Então vamos lá. Eu sei que se o consequente for verdadeiro, automaticamente é verdadeiro. Também sei, isso na condicional, que se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, então ela será falsa. Então a primeira, V, então V, é verdadeira, é o primeiro resultado aqui. V, então F, antecedente verdadeiro e consequente falso, na condicional, é falso. Aqui, ó, consequente verdadeiro, então é verdadeiro. F, então F, é verdadeiro. V, então V, é verdadeiro. V, então F, ó, antecedente verdadeiro e consequente falso. Isso é falso. Isso é falso. F, então V, ó, consequente verdadeiro já é verdadeiro. F, então F, é verdadeiro. Muito bem? Então eu sei que o meu conectivo aqui é O, vou mudar ele de cor, que eu sou uma guria que gosta de pôr cor nos trem. Mas muito bem. Então eu vou colocar rosa aqui, O, vou colocar ele rosa, ó. E aqui capturar mais uma. Agora a gente chegou no O, né? Que é isso daqui, ó. Quando que o O é falso? Conectivo O, vou colocar em roxo, conectivo O, ou só será falso quando ambos falsos. Lembra? A promessa lá do filho, um game ou um outro brinquedo, se você não entregar nenhum, filho, você mentiu pro coitadinho. Então aqui, ó, só será falso quando ambos forem falsos. Olha aqui, ó. Falsos dois. Tá vendo? E nos demais, ó, tá? Ela só é falsa quando ambos forem falsos. Só existe um caso nessa tabela. Então, todo o restante é verdadeiro. Então, tudo isso aqui é verdade. Aqui, no caso, você cumpriu a promessa e deu os 2 presentes pro seu filho. Aqui, você só deu um. Mas tá valendo. Se fosse ou, a conversa seria outra. Mas nós estamos no ou simples. O ou é que você só pode dar um ou outro. Mas aqui, não. No ou, você pode dar os 2 que tá tudo certo. Mas você só não pode deixar de dar alguma coisa, não pode ser falso. Então a minha coluna ela é VF e o restante é tudo V. Será que bate com o gabarito do CESP? VF e o restante é tudo V, tá vendo? Então o gabarito do CESP está correto, isso está 7. Vai colocar um X aqui no 7 e vai ganhar um pontinho. Tá bom? Entenderam bem? Que ótimo.